Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nós estamos aqui dando continuidade a uma série que o meu amigo Espírito Santo nos tem nos chamado para nos ensinar-nos sobre um homem chamado Davi. Um homem que sai do anonimato, um homem que constrói a sua história, um homem que se torna um destruidor de gigantes. E tudo isso nos é possível, a mim e a você. Não importa o seu grau de escolaridade, a posição que você exerce, o cargo que você está exercendo ou a condição em que você está vivendo. Uma coisa é importante: exatamente aquilo que nós precisamos aprendermos é que vai fazer de mim e de você mais do que vencedor. Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Diga glória a Deus! Glória a Deus! Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: seja um destruidor de gigantes. Diga: isso te é possível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Zobreiro, pode sentar em nome de Jesus. Coloque a mão no coração e feche os teus olhos. E diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que neste momento o Espírito Santo, não o homem, traga-nos a revelação com o entendimento da sua palavra. Ensina-nos áreas da nossa vida que precisam serem trabalhadas. Fala comigo, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Faz a tua oração então, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Pai, ensina-nos, ó Deus, porque somos os teus alunos, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela estará sendo enviada, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus então. Destruidores de gigantes. Nós temos nos assentado na sala de aula do Espírito Santo, e Ele tem aos poucos nos iluminado os olhos do nosso entendimento, que não é somente a unção, que a unção é sim das mais importantes. A Bíblia diz que Deus ungira a Davi, mas ungira para ser rei. Mas Deus não dissera a Davi o que ele tinha de fazer para tornar-se rei. Foi ele, Davi, que foi construindo a sua história. Você tem a unção de Deus. Eu repito, você tem a unção de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele diz no Novo Testamento, que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, assim também a mim e a você também Ele nos ungiu. Então a unção de Deus está em você. Eu repito mais uma vez: a unção de Deus está em você. Você pode declarar isso em nome de Jesus? A unção de Deus está em mim. Mas mesmo a unção de Deus estando em mim, estando em você, estando em nós, isso não quer dizer que Deus vai nos dizer ou nos mostrar exatamente como e de que forma e de que maneira nós havemos de exercermos, colocarmos em prática para chegarmos aos degraus da vida. Deus vai nos dando as oportunidades, e nem sempre as oportunidades elas virão como oportunidades, elas podem vir como um desafio, como foi em relação a Davi. Aqui em 1 Samuel capítulo 17, no versículo de número 1 ao versículo de número 54, em todo esse capítulo está a história de um homem que ousou acreditar em que Deus era com ele no campo de batalha. Um homem em que abriu mão das armas físicas e creu nas espirituais, ainda que com uma funda e uma pedra que poderia derrotar o seu gigante. Um homem em que sai do anonimato para criar sua própria história.
Um homem que não tinha anel no dedo, não tinha doutorado, não tinha mestrado, um homem como um simples pastor de ovelha, que na verdade assim era Davi, mas um homem em que ousou acreditar em que as oportunidades têm que ser aproveitadas e não desperdiçadas, e assim foi o que ele fez. Então, em 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo 54, conta a história deste homem chamado Davi, em que venceu, destruiu, aniquilou e derrotou o seu gigante. Se eu perguntar aqui agora, ei, qual é o teu gigante? Talvez você diga que está na ordem financeira, talvez você diga pessoal, eu não sei qual seja a área que for, mas uma coisa eu lhe digo: se eu lhe disser, ei, quem quer vencer o seu gigante? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu sou o primeiro a dizer, claro que eu quero vencer o gigante, com certeza. Mas só que para se vencer o gigante, não se basta só querer, não é só vontade. Quantas não são as pessoas que não querem ver o problema resolvido, mas não conseguem resolvê-lo? Quantas são as pessoas que não querem se reerguer e não conseguem se colocarem de pé? Quantas não são as pessoas que não querem subir os degraus da vida e sequer dar o primeiro passo? Bem, vencermos o gigante são etapas, fases, ensinamentos, conhecimentos que eu tenho que adquirir para colocar em prática, que já estão dentro de você, que só precisam serem despertadas, que só precisam serem direcionadas para que você possa vencer esse gigante. Uma coisa eu lhe digo, em nome de Jesus: não há um só gigante que não possa ser vencido, seja ele em que área que for. Por quê? Porque para a glória de Deus nós estamos do lado vencedor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte então. Diga glória a Deus. Bem, pessoal, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 28 ao versículo de número 33, a Bíblia começa dizendo assim, está escrito: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que descertes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? E disse Saul: contra este filisteus não poderás pelejar, pois tu és menino e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o que? O filisteu de Gate, Golias, desafiava a Israel por 40 dias e 40 noites. Então, por 40 dias e por 40 noites, Golias se punha de pé e desafiava a todo o exército de Israel e também ao seu rei, que no caso era Saul, e os confrontava, batia de frente com eles, e nenhum dos que ali tinham ousavam acreditar em um Deus que podia guardar, que podia proteger e poderia lhes dar vitória. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que eles ficavam por detrás das fileiras de guerra, escondidos, acuados. A Bíblia Sagrada diz que tamanho era o medo que eles tinham do Golias, que sempre quando Golias se posicionava em campo de batalha, a Bíblia diz que eles fugiam, eles corriam com medo. Tamanho era o medo que eles tinham de confrontar a Golias, o seu inimigo. Tem pessoas que acham que se passar a vida toda fugindo, pode ser que um dia vençam aquele problema. Não. Problema se confronta, problema se enfrenta, não se pode fugir dele. Por quê? Porque se você passar a sua vida toda fugindo, quer seja o problema qual for, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, ou ele irá te vencer, ou você terá que vencê-lo. Mas uma coisa eu sei, é muito importante que você entenda que problema não se foge, problema se enfrenta em nome de Jesus. O que é interessante é que Davi aqui está dizendo: contra esse filisteu incircunciso eu irei. Por que ele diz que vai contra o filisteu? Porque ele estava ouvindo o que os soldados diziam. Os soldados diziam:
quem matar o gigante vai casar-se com a filha do rei, vai morar no palácio e ficará isento de todos os impostos, a sua casa, a sua família, pelo resto da vida. Ora, diante de tamanha promessa, para quem não tem nada, meu irmão, isso é tudo. Para quem não é ninguém, sair do anonimato, isso é tudo. Porque o nada Davi já tinha, ninguém Davi já era. Então quando Davi para e pensa, quer dizer que se eu vencer o gigante, eu vou morar no palácio? Quer dizer que eu vou deixar de morar em tendas? Vale a pena arriscar. Quer dizer então que se eu vencer o gigante, eu vou casar-me com a filha do rei, o rei vai ser o meu sogro. Nossa, vale a pena arriscar. Como é que é? Quer dizer que se eu vencer o gigante, a minha casa ficará isento de impostos pelo resto da vida? Quer dizer, todos os da minha casa terão que ser gratos a mim pelo bem que eu os fiz? Ah, mas vale a pena. E foi isso que motivou a Davi. O que motivou a Davi é que ele viu no gigante uma recompensa, enquanto que Israel via no gigante a sua derrota. Você precisa ter esse entendimento. Enquanto que Davi via no gigante a recompensa, a Bíblia diz em que os soldados de Israel viam em Golias, no gigante, a sua derrota. Tem pessoas que elas olham para o problema e veem em si mesmas suas próprias derrotas, os seus próprios fracassos. Ah, mas eu não vou conseguir. Olha para o exame do médico e já sai dizendo: ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, agora? Quer dizer, pessoas que olham para os seus gigantes, olham para os seus desafios, olham para as barreiras, olham para as dificuldades, olham para os problemas, mas não conseguem ver além, não conseguem meio que ver por detrás do problema e que a recompensa que obterão em vencer aquele problema. Só que Davi não. Davi olhou para o gigante, mas viu a recompensa. Consequentemente, quando Davi disse: contra este filisteu incircunciso eu irei, o seu irmão mais velho foi o primeiro a se opor. Ao invés do seu irmão mais velho motivá-lo, incentivá-lo, encorajá-lo, infelizmente começou a tentar desestimulá-lo, desencorajá-lo, dizendo exatamente o que está escrito: pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, por que descertes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Em outras palavras, o que ele está dizendo é: primeiro, o intrometido, o que é que você faz aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você não é para estar aqui. Você está fazendo o que aqui? Pessoas, quando perceberem que você está disposto a mudar as estações da sua vida, irão, quer você queira, quer não, de alguma maneira se levantar contra você. Por quê? Porque algumas pessoas já estão acostumadas a ver quem você é. Algumas pessoas já estão acostumadas a ver você quem você é. E de repente você é aquela pessoa em que, vamos assim dizer, que leva a vida de qualquer jeito. É aquela pessoa com pouca responsabilidade ou responsabilidade nenhuma. É aquela pessoa que não tem muito interesse em projetar a vida para uma vida melhor. É aquela pessoa que está naquele pensamento: pior fosse, se pior seria. É aquela pessoa em que tal Deus dará, estou vivendo como Deus quer. Quer dizer, sempre põe a responsabilidade em alguém e nunca em si mesmo. Mas na hora que você decide: eu vou mudar as estações da minha vida, pode se preparar, em que serão os primeiros os da tua casa que vão se levantar contra você. Ah, pastor, isso não é verdade. É verdade. Jesus nos advertiu dizendo que infelizmente os meus, os teus, os nossos piores adversários seriam os da nossa própria casa. Só que, como não bastasse, vindo do seu irmão, agora ele, Davi, vai até o rei Saul.
Então ele vence a seu irmão Eliabe, e agora ele está diante do seu rei, do seu líder. Ora, o que se espera do líder? Motivação. O que se espera do líder? Que o encoraje, que o estimule, que o coloque para cima. Só que Saul, quando olhou para Davi, ele não fez nada disso. Olha o que é que ele fez: contra este filisteu não poderás pelejar, pois tu és menino e ele guerreiro desde a sua mocidade. Em outras palavras, além de ter confrontado a seu irmão, que é os nascidos de dentro da própria casa, agora ele vai se deparar com a sua liderança, com o seu rei, que vai dizer: ei, você é um menino, você é despreparado, você não tem capacidade para dar um passo à frente, enquanto que o teu adversário, Golias, o gigante, esse sim é um homem guerreiro, esse sim tem experiência na batalha. Então a primeira característica de um gigante, que nós já aprendemos dentre todas, a segunda é: destruidores de gigantes não dão ouvidos a críticos destrutivos. Diga comigo: destruidores de gigantes não dão ouvidos a críticos destrutivos. Você quer chegar em algum lugar da vida? Aprenda a matemática. A matemática é exata. 50% das pessoas não gostam de ti, 45% das pessoas te suportam. Olhe lá, se 5% te celebra. Você tem que estar preparado para isso em relação à vida, porque nem todos vão festejar, nem todos vão se alegrar, nem todos vão aplaudir quando você decidir deixar de ser ninguém. Quando você assumir as rédeas da sua vida, quando você decidir: eu vou estudar, eu vou ler. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar desse negócio de estar cabisbaixo, triste, deprimido. A partir de hoje eu vou decidir, em nome de Jesus, ser o que Deus diz que eu sou. Na hora em que você toma essa decisão, se prepare. Irão se levantar-se críticos destrutivos, que irão fazer de tudo para entulhar você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não dê ouvidos a críticos destrutivos. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no livro de Neemias. Em Neemias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Quem é Neemias? Neemias era um copeiro, era um garçom. Neemias era aquela pessoa que morava no palácio, estava muito bem obrigado, mesmo exercendo a função que ele exercia. O que é interessante, que a Bíblia diz que Neemias recebeu uma visita, e a visita que ele recebeu dissera em que os muros de Jerusalém estavam fendidos de alto a baixo, as portas dos portais estavam queimadas a fogo. Quando Neemias ouviu tudo isso, entristeceu-se no seu coração e se comoveu dentro de si, por conta de que ele logo parou e pensou: espera ainda, como pode? O templo, a casa de Deus, os muros estão quebrados, as portas queimadas a fogo, o povo em extremo opróbrio, que quer dizer miséria. E a Bíblia diz que por conta disso, Neemias tomou uma atitude: eu vou orar e vou jejuar, a partir de hoje eu vou buscar a presença de Deus, vou me ofertar no altar de Deus, vou me oferecer a Deus, para que Deus ache graça aos meus olhos, eu ache graça a seus olhos, para que através de mim Deus possa reerguer os muros, colocar as portas nos portais e tirar o opróbrio de Israel. Tudo isso fez Neemias. Me escute, porque eu estou trazendo um recado de Deus para uma das áreas mais importantes, se você ainda não percebeu, que é o lado de dentro. O lado de dentro, que eu quero dizer, você é tão mais importante do que o lado de fora. Como você se encontra por dentro, a maneira com que você lida com os acontecimentos de forma externa
e como você as interna é mais importante do que a roupa que você veste, do que o cabelo que você escova, do que qualquer que seja outra área da sua vida. Você pode estar muito bem, obrigado, fisicamente falando, você pode estar muito bem vestido, qualquer pessoa olhar para você e dizer que você está impecável, mas por dentro você está triste, por dentro você está desmotivado. Quando você se lembra de ir para o trabalho, só em lembrar daquele fulano de tal, daquela fulana, você já fica, sabe, com aquele peso na alma, aquela tristeza. Como pode ter no meu trabalho pessoas que ao invés de me ajudar querem me derrubar? Como pode ter no meu trabalho, será que esse povo não tem coração? Ao invés de me deixar em paz, me perseguem. E você está exatamente assim no seu coração. Você está que não suporta mais, você está para explodir, você está na flor da pele, você está numa condição que você já está com medo de estar em depressão, você está numa condição que você começa a se excluir, e é exatamente isso que o inimigo quer, que você se exclua, que você se distancie, e principalmente do altar, principalmente das pessoas que lhe podem lhe ajudar. O que é interessante, você sabe o que é? É que Neemias faz tudo isto. Ele vai então para Jerusalém, para reerguer os muros de Jerusalém, colocar as portas nos portais, e tudo isso quem haveria de fazer era Neemias. Só que quando lá Neemias chega, olha o que é que acontece. A Bíblia diz aqui: e sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos edificadores, e falou na presença de seus irmãos: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram quebradas? Mas espera ainda, quem iria colocar a mão na massa era Sabalate. Quem tinha orado por quase 6 meses, orado e jejuado, tinha sido Sabalate. Tinha sido ele que tinha se oferecido para Deus, para reedificar os muros. É impressionante, né? Porque tem pessoas que elas têm a tendência de se intrometerem no progresso, nas mudanças das estações da vida de uma pessoa, quando elas não fazem coisa alguma. É como quem vem para a igreja. Você está vindo para a igreja, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Quem está vindo é você. E tem pessoas na tua casa que se incomodam. Mas espera ainda, mas não sou eu que estou indo para a igreja? Não sou eu que estou gastando a minha gasolina? Não sou eu que estou gastando o solado do meu sapato para vir para a igreja? Pois é você. Mas mesmo assim tem pessoas que não suportam. Tem pessoas que elas simplesmente não gostam. Mas espera ainda, não sou eu que tenho que ir para a faculdade? Não sou eu que estou estudando? Pois é, você. Mas ainda assim tem pessoas que simplesmente não suportam, não gostam que você faça isso. Veja que quem ia ter todo o trabalho era Neemias. Neemias que ia encher a mão de calo. Neemias que ia estar com a pá, com a enxada, picareta, com carrinho de mão, era Neemias. Mas Sabalate, ele agora vai escarnecer dos edificadores, vai fazer pouco. E como é que ele vai fazer pouco? Primeiro a Bíblia diz que fazem estes fracos judeus. A primeira coisa que essas pessoas vão querer te levar a acreditar é na tua incapacidade. Preste atenção em nome de Jesus. Pessoas que não creem em ti jamais irão levar você a acreditar em você mesmo. Pessoas que não creem em você jamais irão levar a você a crer em si mesmo. Você, duvido, mulher, que tu vai mudar. Não, tu é só fogo de palha, rapaz. Quer dizer, se você não guardar o seu coração, você vai fazer exatamente o que aquela pessoa quer.
E quando você tiver desistido, e quando você tiver jogado tudo para cima, essas pessoas saem de perto de você, porque conseguiram fazer o que elas queriam. A questão é: ei, você é fraco? Você é fraco? Porque Sanbalate está olhando para os edificadores e está dizendo: estes fracos judeus. Você é fraco? Você se vê fraco? Porque se a Bíblia diz, eu creio que é verdade, que Deus se aperfeiçoa na minha, na tua, na nossa fraqueza. Se a Bíblia Sagrada diz, eu creio no que está escrito, que Deus chama as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É o que Deus diz. Se você se vê fraco, se veja na presença de Deus. Se você se vê fraco, nunca, jamais, em hipótese, circunstância alguma, seja lá de quem quer que seja, se mostre fraco diante dessas pessoas, principalmente para os Sanbalates da vida, que quando vem, já vem para lhe diminuir. Segundo, permitisse-lhe-á isto. Pessoas assim não andam sozinhas, elas precisam de outras para que colabore, para ver se consegue derrubar pessoas. Permitir-se-lhe-á, ele começa a querer influenciar outras pessoas. Ei, abra dos seus olhos em nome de Jesus. Sacrificarão, quer dizer, será que eles vão ter coragem de pagar o preço? Será que eles vão ter coragem de se sacrificar, de pagar o preço? Ah, mas não vão nunca, não tem nem perigo, fulano de tal. Está vendo que não vão fazer isso nunca? Acordar mais cedo, dormir mais tarde, ter de orar o tempo que tem que orar, fazer a campanha que tem que ser feita. Eu duvido, Deodó, fulano é só fogo de palha, começa mas não termina. Ei, isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso aqui é muito sério. Veja que eles não iriam fazer nada, Sanbalate nem outro mais, seja qual fosse, mas eles estão dizendo: sacrificarão, pagarão o preço pelo seu crescimento, pela sua melhoria de vida, isso em qualquer área que seja ela qual for. Pessoas em que não acreditam em você vão dizer para você que não vale a pena pagar um preço tão grande, mas Deus está mandando lhe dizer: vale a pena sim. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tu verás a recompensa das obras das tuas mãos. Eu repito, a Bíblia diz que tu verás a recompensa das obras das tuas mãos. Talvez você está a ponto de querer desistir, talvez a coisa esteja árdua, esteja difícil, mas o Senhor manda te dizer: anima-te pois no Senhor, porque tu verás a recompensa das tuas mãos, diz a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Acabá-lo-ão no só dia. Acabá-lo-ão no só dia. Tem pessoas que infelizmente olham para mim ou olham para você e dizem assim: agora pronto mesmo, passou a vida toda fumando, passou a vida toda bebendo, passou a vida toda fazendo o que não prestava, agora quer dar um de santo, agora porque não bebe, porque não fuma, agora só vendo mesmo. Mas não está vendo uma coisa dessa? Agora pronto, quer dizer que tu mudou da noite para o dia, mudou da água para o vinho. É impressionante como pessoas que não estão dispostas a pagarem o preço que você está disposto a pagar, elas vão ignorar as suas mudanças a cada dia. Nem eu e nem você jamais sabemos disso. Podemos mudarmos como no estralar de dedo, podemos mudarmos da noite para o dia, mas não quer dizer que não possamos mudar a cada dia. A Bíblia Sagrada diz que a vida do justo é como a aurora, que vai amanhecendo até se tornar dia perfeito. É o que diz a palavra de Deus, e eu glorifico a Deus por isso. Acabá-lo-ão no só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram quebradas, vão restaurar o casamento. Duvido, Deodó. Ali não perdoa nem a si mesmo, quanto mais o passado, palavras que ofenderam. Duvido, Deodó. Ali, eu duvido. Vamos fazer uma aposta. Se você não sabe, tem pessoas que têm coragem de apostar, e eu digo apostar de verdade, só para ver a sua queda, só para ver o seu mal, e acham que estão sendo usados por Deus, ou quando não, por não serem crente, ainda assim acham que estão fazendo a coisa certa.
Porque muitos, quando olham para o seu lar, para a sua família, para a sua vida, pensam a mesma coisa: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram quebradas. Eu duvido. Fulano de tal, ei, preste bem atenção em nome de Jesus. A questão é que toda pessoa que nunca matou um gigante irá lhe dizer que isso é impossível. Pessoas que não estão tentando o que você está tentando vão dizer que você não consegue. Pessoas que simplesmente não querem mover uma palha do lugar vão dizer que você não é capaz. Porém, em nome de Jesus de Nazaré, se Davi tivesse dado ouvidos a Saul, se Davi tivesse dado ouvidos a Eliabe, se Neemias tivesse dado ouvido a Sabalate, nunca que eles teriam entrado na história como entrou. Se você ficar dando ouvidos a pessoas com quem você trabalha, se você ficar focando nessas pessoas, você não terá ânimo, você não terá força, você não terá disposição e predisposição. Você vai tornar-se exatamente igual, semelhante e parecido o que essas pessoas falam. Neemias não deu ouvidos, Davi não deu ouvidos, por conta de quê? Por conta de que nenhum deles, nem Eliabe, nem Saul e nem Sabalate, jamais tentara fazer o que Davi e o que Neemias agora estava disposto a fazer. Então ponha isso no seu coração. Toda pessoa que nunca matou um gigante, que nunca tentou fazer o que você está tentando fazer, irá lhe dizer que isso é impossível. Diga glória a Deus por isso. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 52, olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel 17, 32. Dá para você repetir comigo? Amém? Vamos lá. E Davi disse a Saul, não, está fraco. Eu leio e você repete. Amém? 1, 2, 3 e já. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então aqui Davi está diante de Saul. Saul está querendo entulhar a Davi. Saul está dizendo que Davi não tem condição nenhuma de lutar contra o gigante. Davi agora responde às palavras de Saul, mas não as responde de forma desestimulada. Não concorda com a visão de Saul a seu respeito. Antes ele olha para Saul e diz: ei, não desfaleça o coração de ninguém. Não se entristeçam, não se abatam, não se desmotivem, não se desencorajem. Não baixem a cabeça. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu incircunciso. Ele chama a responsabilidade para ele. Porque Davi é aquele homem que acredita na unção que está na vida dele. Davi é aquela pessoa que acredita que no momento da maior precisão, Deus vai estar ao lado dele. É importante você pôr esta característica de um instruidor de gigante na sua vida. Versículo de número 52, olha o que é que a Bíblia diz. E vindo então o filisteu, que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale. Dá para você ler junto comigo, amém? Vamos lá então. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, que o seu herói era morto, fugiram. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eles são medrosos, eles fogem. Glória a Deus por isso, eu gosto dessa parte. Vamos começar. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel
de Judá se levantaram, se levantaram, se levantaram, glória a Deus, e jubilaram, se alegraram e seguiram os filisteus até chegar ao vale. Olhe para cá, por gentileza, porque essa agora característica nova na continuação desse ensinamento. Olha para cá, por gentileza. Isso daqui é de suma importância. Você precisa internar o que o meu amigo Espírito Santo vai lhe dizer aí. Por quê? Porque se você tem esse foco, se você tem esta visão, não importa por quem você luta, e nem importa as dificuldades que os demais criam diante das lutas em que tentam impedir de você avançar. Isso é muito importante. Eu vou ler mais uma vez. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Veja que Saul está dizendo: tu és um menino, tu és despreparado, tu é ninguém, tu não consegue, tu vai morrer no campo de batalha, o teu inimigo é mais experiente, o teu adversário vai passar por cima de ti como rolo compressor. O que você diz às pessoas quando elas tentam lhe desestimular? O que você dá como resposta diante de familiares e parentes seus que vêm com a pá cheio de terra para te entulhar? Pastor, olha, para falar a verdade, eu já fico com raiva, eu fecho o coração, eu rancho os dentes. Pois está errado. Pessoas por quem você luta nem sempre sabem que você está lutando por elas. As tuas vitórias não irão repercutir somente a você, mas também pelos da sua casa. Escute, pelo amor de Deus. Pessoas por quem você luta nem sempre sabem que você luta por elas. As vitórias que você obtém na sua caminhada não irão somente ser suas vitórias, mas irão repercutir também para os da sua própria casa. Você não luta só por você. Você não luta, marido, só por trabalhar e ganhar o seu salário, chegar e colocar o pão de cada dia na mesa. Você não luta só por você, você luta pela sua esposa, você luta pelos seus filhos. Esposa, você não luta só por você, você luta também pelo ingrato, você luta também pela ingrata, você luta por pessoas em que, humanamente falando, não merecia que você movesse uma só palha. Você tem que internar isso no seu coração. Se você não internar isso no seu coração, todo ensinamento não vai valer a pena. Vai ser como palha que Deus vai estar dando para os bois, em que vão comer e logo vão voltar a sentir fome. Se você não ver isso no campo de batalha, você desiste, você recua, você retrocede, você fraqueja. Porque quem não ver motivo pelo que lutar, desiste antes de começar. Quem não ver motivo pelo que lutar, desiste antes de começar. O motivo que te motiva a lutar não é a vitória, mas é o que você irá obter, que vai recompensar por quem você luta. É isso que você tem que pôr no teu coração. Se Jesus estivesse olhando para mim, se Jesus Cristo estivesse olhando para nós, Ele não teria sido crucificado e não teria se deixado ser colocado na cruz. Porque Jesus tomou sobre si os meus, os seus, os nossos pecados. Mas Ele sabia que mesmo tomando, passando pelo que Ele passou, Ele sabia, Jesus de Nazaré, que nós voltaríamos a pecar, que nós tropeçaríamos, que nós erraríamos. Então olhe para cá, me diga, pelo amor de Deus, qual foi a motivação que Jesus teve em ter sido e se deixado pregado naquela cruz? Porque se olhando para mim, coitadinho de mim, irmão Jaide, ele olhando para mim, ele iria dizer: eu vou morrer por um traste desse, rapaz, eu vou passar por um vexame desse, ser humilhado, pisado, chutado, esbofeteado, cuspido, escarnecido, pregado na cruz.
Eu vou lá morrer por um homem desse, rapaz? Logo eu sei que ele vai pecar, logo eu sei que ele vai tropeçar, logo eu sei, quer dizer, a lista é grande. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, quando naquela cruz do Calvário foi e se deixou ir, porque ninguém o podia levá-lo, se ele mesmo, Jesus, não quisesse que assim fosse feito, ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente viu que haveria de sermos recompensados pela vitória que ele obteria naquela cruz do Calvário. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo de número 53 e capítulo de número 54, porque verá com alegria a recompensa das obras das suas mãos, por ter conquistado e abençoado todos os seus. Talvez você hoje diga: pastor, eu luto por quem não merece, me sacrifico por quem não merece. Porque olha, pastor, só para o senhor ter uma ideia, se eu tivesse chamado hoje a pessoa para vir para cá, para o culto, olha, pastor, se eu tivesse chamado essa pessoa para ir para um shopping, teria ido. Se eu tivesse chamado para ir para uma praia, também teria ido. Se eu tivesse chamado para um passeio, também teria ido. Mas pastor, eu chamei para vir para a igreja e não veio. Eu lutar por uma pessoa dessa? Não luto. Não seja Pilatos. Pilatos lavou as mãos das responsabilidades. Pilatos disse: tu bem sabes que eu tenho poder para dar-te a vida e mandar matar-te. Ele poderia ter feito sim isso. Ele poderia ter olhado para Jesus e ter dito: olha, soltai-o, deixai-o ir. Mas ele assim não fez. Ele preferiu lavar as mãos da sua responsabilidade. Por isso que ele preferiu lavar as mãos da sua responsabilidade. Se você não sabe, você tem uma responsabilidade muito maior do que colocar teu filho no colégio. Você tem uma responsabilidade muito maior do que só trabalhar, ganhar o pão de cada dia e colocar em cima da mesa. Você tem uma responsabilidade muito maior do que só amamentar o teu filho. Você tem uma responsabilidade muito maior, e a maior de todas as responsabilidades que nós temos é sermos testemunhas de Cristo, é sermos motivadores para o sucesso dentro da nossa casa, é sermos exemplo de Cristo dentro da nossa família. Por que eu estou dizendo isso, meu pastor? Porque mesmo Saul dizendo que Davi não podia vencer a batalha, ele, Davi, agora está colocando Saul para cima. Não desfaleça o teu coração, levanta a cabeça, Saul, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos passar por cima do inimigo. E outra, olha o que é que a Bíblia diz: e vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale. E aí eu aprendo a terceira característica de um destruidor de gigante. Dá para você ler comigo aí? 1, 2, 3 e já! Mais uma vez. Não, dessa forma você não me influencia nada. 1, 2, 3 e já! Dá uma olhadinha para a cara dessa pessoa para ver se ela tem cara de influenciador. Dá uma olhadinha, é sério. Se é dos que coloca para cima ou derruba. Não, dá uma olhadinha, pode dar uma olhar para a cara da pessoa. Como é que é? Porque destruidores de gigantes são influenciadores. Meu irmão, se você não consegue influenciar nem você mesmo no campo de batalha, você vai matar quem está perto de você. Se você não consegue motivar nem quem está do teu lado, você vai sepultar quem está do seu lado. Com essa cara de maracujá murcho, com esse semblante abatido, essa alma triste, olha para o irmão que está do lado e diga para ele: vai morrer em outro lugar. Glória a Deus. Destruidores de gigantes são influenciadores. Destruidores de gigantes são influenciadores. Ele está olhando para Saul, está
olhando e dizendo para ele: nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. Meu irmão, você pode estar um caco por dentro. Irmã Natália, você pode estar um caco. Mas quando alguém chega e diz: aí, vamos lá, vamos bater a meta, vamos partir para cima, vamos chegar lá, hein, pessoal? Assim que eles viram as costas, porque ou você levanta ou você derruba. Sacode o irmão que está do teu lado e diga: ou você levanta ou você derruba. Não, mas sacode. Até para sacudir você não consegue influenciar. Deus me livre. Sacode a pessoa e diz: ou você levanta ou você derruba. Essa característica é muito importante. Não basta só a funda, não basta só a pedra, não basta só dizer: contra esse filisteu incircunciso eu irei. Não basta só lançar a pedra, não basta só orar, não basta só jejuar, não basta só ler a Bíblia. Você tem que ter atitudes e comportamentos bíblicos. E um dos que eu sei é que Deus não te deu espírito de covardia, mas de autoridade e poder em Jesus Cristo, para pisar em cabeça de serpente e escorpião. Oh glória! É assim que eu creio. É assim que eu creio. A Bíblia diz que olha só o que vai causar a influência. Preste atenção, olha para cá. A Bíblia diz: no momento em que Davi vence o filisteu, e vendo então os filisteus que o seu herói era morto, eles os tinham como herói. E assim que é no mundo espiritual. Jesus Cristo é o herói dos heróis, porque venceu para que torne você e eu, a minha vida, a sua vida, mais do que vencedores. Em vendo os filisteus que o seu herói era morto, o que é que eles fizeram? Fugiram. Então eles eram medrosos. Você só precisa derrubar o da frente, porque os outros, vão todos cair por terra. Eu vou lhe explicar sobre isso. Então os homens de Israel e Judá, o que é que eles fizeram? Aqui, aqui. O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Mas eles estavam então, se eles se levantaram, então eles estavam como? Abatidos, sentados, desmotivados, desencorajados, desestimulados. No momento em que Davi derruba o gigante, não só ele vence por ele, mas ele vence por um exército inteiro. Ele agora influencia um exército inteiro a acreditar, a crer que eles poderiam vencer a batalha também. E agora eles estão com fome, eles estão com vontade de vencer, porque eles viram que aquele que poderia ser derrotado venceu a batalha, arriscou tudo porque não tinha nada, e partiu para cima. E quando ele derruba o gigante, eles se colocam de pé. Um deve ter olhado para o outro e deve ter dito: rapaz, vamos lá, vamos pegar cada um daqueles inimigos. Ele venceu, e eles se levantam e rumam na direção da batalha. Às vezes você só precisa formar um filho para que todos os depois possam ser formados. Às vezes você só precisa resistir um pouco mais e vencer essa batalha, para que os demais possam ter da sua parte um testemunho de resistência, e sabendo que resistindo o diabo, ele foge de você. Às vezes você só precisa, querido, combater um combate e vencer uma batalha, para os da sua casa poderem acreditar em si, em seus potenciais, e acreditarem que pode chegar muito mais além do que você tem chegado. É isso que você tem que colocar no seu coração, porque destruidores de gigantes são influenciadores. Destruidores de gigantes influenciam. Então você, a verdade é, então os homens de Israel e Judá se levantaram. E o que? O que? Se alegraram, jubilaram. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem venceu o gigante? Foi Davi. Davi venceu o gigante. Mas quem agora está se beneficiando com a vitória? Todo o exército. Todo o exército.
Eu declaro em nome de Jesus, você vai vencer essa batalha, mas os da tua casa vão se beneficiar também em nome de Jesus. Então o Senhor quer dizer que quem luta não luta só por si, não, luta por si e por todos da sua casa. E jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, porque eles acreditaram, eles creram. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Quarta característica de um destruidor de gigante. 1 Samuel 17, 34, 35. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: se segura na cadeira agora. Não, diga para ele: se segura na cadeira agora. Diga: eu vou me segurar na cadeira, senão eu vou sair daqui voando hoje. Oh glória, amém. Quarta característica de um destruidor de gigante. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 34 ao versículo 35. Teu servo apacentava as ovelhas, quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após eles, e livrava da sua boca. E quando eles se levantavam contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e os matava. Assim o Senhor me livrou das garras deles, Ele também me livrará das mãos desse filisteu. Agora eu queria que vocês lessem comigo, pode ser? Amém? Então vamos lá. Teu servo. Gostei. Amém, vamos lá. Teu servo apacentava as ovelhas, quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após eles e livrava da sua boca. E quando eles se levantavam contra mim, lançava-lhe mão à barba, e o feria e os matava. Agora tem que ser mais forte, porque é profético para você mesmo. Assim o Senhor me livrou das garras deles, Ele também me livrará das mãos desse filisteu. Aplauda o Senhor, que Ele é poderoso na batalha. Glória a Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Confrontação. Saul está dizendo: Davi, tu não pode vencer este filisteu. Davi abre o arquivo espiritual. Davi vai lá no seu passado, mas não para trazer tristezas, medos ou angústias. E Davi olha para Saul e diz: ah, meu Senhor, deixa eu contar para o Senhor uma coisa, que só quem sabe sou eu e Deus. Eu quero dizer uma história para o Senhor que é real. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente vinha um urso e dava com a boca nas ovelhas. Eu podia deixar para lá, porque não eram minhas ovelhas, era a ovelha do meu pai, mas nem por causa disso eu abria mão. Eu ia contra aquele urso e tirava a ovelha da boca do urso e matava o urso. Ora, quando eu menos esperava, vinha o leão. E o leão vinha, dava com a boca então na ovelha, saía com a ovelha, e eu então da mesma forma fazia. Eu ia lá, abria a boca do leão, tomava a ovelha e matava o leão. Era isso que eu fazia. Porém, eu percebi uma coisa, meu rei. Eu percebi que mesmo eu fazendo isso, o Senhor acredita em que o urso e o leão não ficavam com medo de mim? Não ficavam não. Sabe o que eles faziam? Eles mudavam a estratégia. Diga comigo: eles mudavam a estratégia. Agora os teus olhos espirituais vão se abrir, você vai entender porque está passando pelo que está passando. Olha o que Davi está dizendo. Eles mudavam a estratégia, porque antes ele vinha para saquear as ovelhas. Como eles perceberam que eu não deixava, que eu partia para cima,
que eu confrontava, que eu enfrentava. Aí eles pararam e pensaram: espera ainda, para nós alcançarmos as ovelhas, nós temos que derrubarmos quem as pastoreia. Nós temos que colocarmos no chão, na lona, quem cuida delas. Eu não estou me referindo só ao pastor, eu estou me referindo às tuas ovelhas. Porque você na tua casa é como quem um pastor, que pastoreia a tua esposa, que pastoreia o teu marido, que pastoreia os teus filhos. Aqui, para a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor, a Deus toda honra e toda glória. Deu-me o Senhor para pastorear o rebanho, mas há ovelhas na tua casa que você pastoreia. E o diabo, ele é louco no intuito de passar a mão nesse filho, passar a mão nessa filha, passar a mão nesse marido, passar a mão nessa esposa, passar a mão nesse pai, passar a mão nessa mãe, passar a mão nesse tio, passar a mão nessa pessoa da tua família. Só que aí eles percebem que você está nas brechas, que você está orando por eles, que você está intercedendo por eles, que você está de pé, disposto a combater o bom combate e não permitir com que nem o urso, nem o leão, o diabo os devore. Então agora ele muda de estratégia. E o que é que ele faz agora? Ele não se levanta mais contra quem, por quem você ora, ele se levanta contra você. Escute, olhe para cá, isso aqui é muito sério. Está aqui na Bíblia, gente, é só você ver. Eu saía após eles e livrava da sua boca. E quando eles se levantavam contra mim, lançava-lhe mão à barba. Então eles percebiam que enquanto não derrubassem a Davi, não tinham acesso às ovelhas. O diabo, ele faz de tudo para derrubar a você que está de pé. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O diabo, ele está rosnando como se fosse o leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer te causar o desânimo, o diabo quer te causar até mesmo a tristeza, a angústia. O diabo quer te segurar em casa, o diabo quer impedir que você ore, o diabo quer impedir que você jejue, o diabo quer impedir que você leia a Bíblia, o diabo quer que você faça campanhas pela tua família de oração, de jejum. O diabo quer fazer de tudo e está disposto a pagar o preço qual for para conseguir fazer com que você fique na metade do caminho. O diabo tira o foco das ovelhas e coloca o foco em Davi. Você tem que acordar. Você não pode ter intervalo comercial como crente. Você não pode ter este negócio de puxar o freio de mão como servo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que estarmos para a glória de Deus na torre de vigília. Pastor, mas é porque o senhor sabe, eu chego do trabalho tão cansado, eu chego tão cansada. Mas no começo não era assim. No começo você chegava, só dava tempo de entrar dentro de outra roupa e correr para a igreja. No outro tempo você não deixava a sua cadeira numa quarta-feira vazia por nada, porque você sabia que tinha um propósito de orar pela sua família. Numa sexta-feira, você não ficava em casa com o seu controle remoto na mão, ou com o seu celular vendo TikTok, ou toque-tique, TikTok, toque-tique, sei lá o toque que for, só que você não se toca, você não ficava. Hoje é unidunité, o culto escolhido é você. Hoje você parece que não acordou. Ei, olha para mim, presta atenção, acorda, desperta varão, desperta varoa, porque Satanás só alcança os que param. Satanás, ele não alcança aqueles a quem ele, Satanás não vence aqueles a quem ele resiste, mas sim, ele vence os que ele consegue parar. A Bíblia está dizendo aqui de forma bem clara, que se levantou-se contra Davi. Então eu aprendo a quarta característica de um destruidor de gigante. Leia aí por favor, 1, 2, 3 e já. Está fraco. Olha o que Davi diz. Davi está dizendo: assim o Senhor me livrou das garras deles, Ele também me livrará das mãos deste.
Quem tem aqui um testemunho para contar? Só um, ali, ninguém mais tem? Pois eu fosse você, voltava às imagens de escultura. Porque esse Deus aí é um Deus morto. Quem tem um testemunho, nem que seja, pastor, um dia Deus me fez um favor, um milagre só, levanta a mão. Amém. Ah, que agora entenderam. Esse milagre que Deus realizou na sua vida, se foi, quer seja grande ou pequeno, porque foi o mesmo Deus que operou, é o suficiente para Deus provar para você que Ele é contigo em qualquer outra área da sua vida. Porque destruidores de gigantes são construídos pelos sucessos do passado. Davi está dizendo: Deus me deu vitória um dia no campo de batalha. O gigante pode ser até um homem, mas se ele me deu vitória contra o urso, ele me dá contra esse gigante. Se ele me deu vitória contra um leão, ele me dá vitória contra esse gigante. Ei, você não pode enterrar os seus milagres. Irmãos, Davi dizia: eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Lembra-te, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor já te fez. Meu Deus, você só sabe celebrar as que aparentes derrotas. Você parece um Davi lavando as redes, pesquei a noite inteira e nada apanhamos. Você não pode olhar para o seu passado, de um passado de fracasso. Eu tenho certeza que para você chegar até aqui, Deus já te deu vitória. Eu tenho certeza disso. Talvez você entrou no seu banheiro e pediu: Deus me ajude, e Deus te atendeu. Talvez você foi no seu quarto de oração, clamou ao Senhor e Deus te respondeu. Não é possível que você esteja servindo a um Deus que nunca fez nada por você. Não é possível. Não há um só ser nesta vida que Deus nunca tenha feito alguma coisa por ela ou por ele. Então alegra o teu coração, muda esse semblante triste, abatido, desfalecido, e começa a trazer a lembrança. Começa a contar na tua casa, com teu marido, com a tua esposa, ou para você mesmo: nossa, Deus foi maravilhoso, Deus é um Deus poderoso. Então eu sempre procuro falar comigo mesmo. Eu falo, o meu amigo Espírito Santo sabe, quando eu me vejo em meio a uma luta, eu procuro trazer a lembrança aquilo que um dia Deus já fez na minha vida. Porque o Deus que um dia fez é o Deus que um dia faz e fará e permanecerá fazendo. Destruidores de gigantes são construídos pelo que, pessoal? Pelo que, pessoal? Dá para você ler? Não sei se dá para você ver daí. 1, 2, 3 e já. Vamos ler comigo. Vamos lá. Sempre tem aquele que está em cima do muro. É impressionante como sempre tem. Vamos ler comigo. Eu vou ler, você repete. Amém? O que você está fazendo? Está procurando petróleo? É quase impossível se procurar petróleo no fundo de um quintal, ainda que possa, tudo bem, possa até ser que tenha, mas pode-se dizer que é quase impossível encontrar. Mas vamos lá, de novo, o que você está fazendo? Está procurando petróleo? E aí a pessoa responde, com todo respeito, talvez seja até você: diga não, diga não, estou treinando para a prova de coveiro. Como é que é? Estou treinando para a prova. Dá para você olhar para o seu irmão e perguntar para ele: você é parteiro ou coveiro? Porque parteiro é o que traz a vida, coveiro é aquele que sepulta, é aquele que enterra. Pastor, me identifiquei com ele agora. É verdade?
Não acredito que você tenha se identificado. De repente você possa até ter se identificado realmente. De repente, quem sabe, quando você chegar lá na sua casa, né? E você, quando lá chegar, ora, com certeza você irá fazer isso. Com certeza. Mas só que eu quero te ajudar, porque eu sou o pastor que ajuda as ovelhas. Eu jamais vou deixar você cavar com as mãos. Não tem nem perigo. Não tem nem perigo. Tome, meu filho, para você. Tome. Eu lhe dou de graça. Quiser, eu lhe dou uma nova. Uma nova. Olha que coisa linda. Mão Jair, você quer? Toma, Iago, toma. Toma, rapaz, toma. Abre a mão, Iago. Toma, meu irmão. Toma, irmã. Toma. Abre a mão. Tu tem cara de coveiro que enterra milagre. Toma. Mas pera, rapaz, pera ainda. Já sei. A pata velha. Eu vou consertar esse negócio. Espera ainda. Espera só um pouquinho, porque talvez você está dizendo: não, mas não vale a pena. Ô glória, irmã, já veio buscar já? Já veio, toma para a senhora. Tu já veio buscar para o teu trabalho? Pronto. Eu vou dar o equipamento completo. Quer? Carrinho de mão. Quer? Eu dou. Rapaz, olha que coisa mais linda, rapaz. Deixa eu vir pro lado de cá, porque pro lado de lá o povo está resistindo. Olha, meu filho, olha, já pensou? Olha o coveiro que tu não vai ser. Enxada, pá, carrinho de mão. Quer? Toma pra ti, toma. Diz bista, mas ninguém vai saber não, mas. Tu quer pra ti, coveira? Quer, coveira? Quer? Tu olhou que tu tá querendo. Deixa de coisa, irmão, leva. Já pensou? Você chega em casa e a esposa: o que é que tu tá fazendo? Estou enterrando os milagres. Estou sepultando. Quem é que quer? Quer, obreiro? Quer? Rapaz, mas vocês, pelo amor de Deus, eu estou dando uma coisa boa como essa aqui. Meu Deus do céu, será que não vou ter uma alma nessa? Pai do céu. Pega aqui, irmão. Segura aqui, coloca aqui em cima comigo. Vai lá. Traz pra cá. Que pode. E você quer? Você quer levar para você para enterrar os teus milagres? Porque muitos são dos que infelizmente não precisam com que o diabo os enterre. Eles enterram-se a si mesmos. Cavam suas próprias covas, sepultando os milagres passados, como se o Deus que ele os serve não fosse o Deus de hoje, de agora e sempre eternamente. Está escrito na palavra do Senhor: porventura não sou eu o Deus de perto e de longe? Está escrito na palavra do Senhor nosso Deus: não é Ele o alfa, o ômega, o princípio, o começo e o fim? Não é Ele o Senhor quem diz que primeiro Ele termina para depois nós começarmos? Não é Ele o Senhor que diz que é o Deus de já? Então Deus que fez acontecer vai fazer com que esse milagre aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: pode pegar que a pá é tua. Obreiro Viana, pode vir pegar para o senhor. Pode pegar pá. Oi. Você não veio porque a mulher não deixou, né? Por isso que é bom ser dois do que um, porque se um quiser a pá para enterrar, a mulher não deixa. Tinha que ser logo tu, obreiro.
destruidores de gigantes, não sepultam, não enterram os sucessos do passado. O quê? Só domingo que vem. Aplauda Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus.